E aí, tudo bem com você? Hoje o assunto tá pegando fogo, se prepara. Me diz uma coisa, sua igreja pode ser uma seita? Se você é um cristão mais antigo, em algum momento da sua vida você deve ter ouvido de alguém que essa ou aquela igreja é uma seita. Tem muita gente que aborda esse assunto sem ao menos saber o significado de seita. Essas pessoas insinuam que estas igrejas são satânicas ou aquelas são satânicas, chamando-as de seita, mas via de regra elas não conhecem as crenças fundamentais destas igrejas. E vocês sabem por que estas pessoas fazem isso? Eu vou dizer para você. Em primeiro lugar, porque ela não tem profundidade ou conhecimento bíblico. Em segundo lugar, por não entender a crença da outra igreja. E em terceiro, sem conhecimento, usa esse argumento como uma autodefesa. Muitos pastores ou líderes de igrejas, quando abordados por seus membros sobre assuntos que ouviram em outras denominações, ao invés de se sentarem e estudarem com esses membros, simplesmente soltam: essa igreja é uma seita. Esta autodefesa tem dado certo por muitos e muitos anos. E muitos membros simplesmente aceitam esse argumento sem saber a fundo o porquê destas acusações. São de verdade ovelhas pacíficas, ignorantes, se dirigindo para o matadouro. Mas o Senhor tem uma mensagem dura para esses pastores, esses líderes. Ele diz assim: ó pastores, ouçam a palavra do Senhor. É certo que eu sou o Deus que vive. No entanto, vocês abandonaram o meu rebanho, permitindo que fossem atacados e destruídos. Não foram realmente pastores de forma nenhuma, pois não cuidaram deles nem um pouquinho. Por isso hei de tirar-lhes o direito de se alimentarem do meu rebanho e o direito de se ocuparem dele. E aqui Deus está falando no contexto espiritual para estes pastores. Infelizmente, para esses pastores e líderes que não cuidam espiritualmente do rebanho do Senhor e vivem dando desculpas por muitas vezes não conhecerem as verdades espirituais, estes serão culpados de sua negligência, infelizmente. E você, membro, não se acomode com uma simples desculpa ou acusação, sem que a palavra do Senhor seja aberta e tudo seja esclarecido. O tempo da ignorância ficou para trás. Nós estamos na era da informação. É só darmos um clique num botão para termos a informação à nossa mão. Já te explicaram o que é uma seita? O Wikipédia diz que seita, de forma geral, é um conceito complexo utilizado para grupos que professam doutrinas, ideologia, sistema filosófico, religioso ou político, divergentes da correspondente ou do sistema dominante. Ou seja, traduzindo tudo isso, seitas são grupos que possuem doutrinas, um sistema religioso, mas que divergem da grande maioria. E a pergunta que eu faço para você é: se esse sistema religioso que diverge da grande maioria estiver de acordo com a palavra de Deus, a Bíblia? Isso me faz lembrar de um texto bíblico que diz assim: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E agora? Como saber se uma igreja é uma seita de verdade? Eu vou te falar a diferença. São consideradas igrejas e não seitas aquelas que aceitam as doutrinas essenciais bíblicas, principalmente as que dizem respeito ao trabalho de Cristo. As igrejas são completamente comprometidas com alguns fundamentos teológicos inegociáveis. Querem ver? Em primeiro lugar, a natureza de Deus revelada como três, ou seja, a Trindade. A crença na singularidade de Jesus como Filho de Deus, completamente divino e plenamente humano através de sua encarnação. A terceira, a crença de que Deus escolheu se revelar à humanidade através de sua palavra, as Escrituras, e também revelada na pessoa de Jesus Cristo. A quarta, acreditam na necessidade universal de salvação.
Quinto, acreditam no trabalho salvador de Cristo, trazendo perdão, livramento, regeneração e santificação. Sexto, acreditam no retorno pessoal de Cristo. Sétimo, acreditam em um julgamento final que Deus trará sobre a humanidade. Agora, a seita é todo movimento que não aceita a Bíblia como regra de fé. E pasmem, não aceitam Jesus como Salvador. Geralmente, substituem Jesus por um líder humano e negam a plena divindade de Cristo. Substitui a Bíblia pelas tradições humanas ou por crenças consideradas heresias na Bíblia e usam de coerção para fazer com que seus seguidores sigam suas opiniões. Portanto, para definir que uma igreja é uma seita, deve haver critérios teológicos. O fato de um movimento ou uma igreja ser popularmente taxada de seita não quer dizer que ela seja. A gente precisa estudar a crença fundamental desta igreja antes de falarmos isso. Paulo, por exemplo, foi acusado de pertencer a uma seita, vocês sabiam? Atos 24:14 diz assim: porém confesso que segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e os profetas. Paulo disse isso. Nós estamos numa guerra entre o bem e o mal. Nesta guerra existe a informação, que é a Bíblia, e a contra-informação, que é a ignorância, a falta de conhecimento, a falsa interpretação. Satanás quer que o erro se pareça com a verdade e a verdade se pareça com o erro. Preste atenção no que eu vou dizer para você agora. Existe um rótulo pejorativo colocado em cima de algumas igrejas que seguem 100% a Bíblia. E esses rótulos de autodefesa impedem as pessoas de se relacionarem com os membros dessas igrejas. E eu pergunto, e se essas igrejas tiverem a verdade e a sua igreja não? E você não sabe disso. Você pode ser um refém há anos de uma inverdade, cuidado. Simplesmente pelo fato dessas igrejas possuírem doutrinas diferentes das demais, elas são taxadas como seita. Mas, se estudarmos a fundo suas crenças, veremos que muitas estão em conformidade com a palavra de Deus, muito mais do que as autorrotulam. E vocês sabem de uma coisa? Existe um consenso no mundo evangélico, no mundo cristão, de que uma doutrina, para ser verdadeira, ela deve ser aceita pelo consenso da maioria dos cristãos, não pela Bíblia, mas pelo consenso da maioria. Eu não aceito isso. A Bíblia, e só a Bíblia, deve ser a nossa regra de fé. A gente se dá mal muitas vezes por seguir a multidão. A última multidão descrita na Bíblia gritava: crucifica-o. E você deve estar se perguntando: esse vídeo tem alguma relevância ou vai fazer a diferença para a minha salvação? E eu respondo: sim. Vai fazer total diferença. Existe um ditado que diz: todos os caminhos levam para Roma. E eu digo: nem todos os caminhos levam para Roma. Se você estiver indo para o sul por um caminho e Roma ficar no sentido norte, você nunca chegará a Roma, sabia? Um dia, um pouquinho antes da volta de Jesus, existirá uma decisão que você deverá tomar: ficar ao lado de Cristo ou ficar ao lado do anticristo ou ao lado de Satanás. Como você vai escolher qual lado ficar sem ter o conhecimento da vontade de Jesus? Porque você não estudou, porque você não tinha tempo para as coisas do céu, porque outros assuntos eram mais importantes para você. Como você vai conseguir escolher? Você parou para olhar à sua volta e perceber que todas as coisas que estão na Bíblia está se cumprindo, está acontecendo? Hoje esse apelo que eu estou fazendo pode soar muito piegas para você, mas muito em breve ele vai fazer muito sentido na sua vida. Imagine a luta que você teve sua vida toda para ser um bom cristão, para ser um bom pai, uma boa mãe.
um bom filho, e tudo isso estiver sendo em vão por algum motivo que você não sabe, mas que poderia saber, era somente estudar a palavra de Deus. A coisa mais triste que um ser humano vai escutar em toda a sua vida são as palavras de Jesus dizendo: eu não vos conheço. E aí talvez você argumente: mas Senhor, eu te servi na igreja a minha vida inteira. Além disso, eu fui uma pessoa de moral ilibada. Ajudei o meu próximo, eu fiz o que era correto diante dos homens. E ele novamente te disser: eu não vos conheço. Que triste será. Tudo isso porque você, como Caim, esse mesmo, o irmão de Abel, ofereceu os melhores produtos da terra. Mas Jesus havia pedido o cordeiro. Tudo isso se resume em uma palavra: obediência. Conheça o Senhor de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, e prove os conhecimentos estudando a sua palavra. Lembre-se, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, pedimos neste momento ao Senhor que nos mostre o caminho que nós devemos andar. Muitos caminhos são apresentados diante de nós e nós muitas vezes não conhecemos toda a verdade. Por favor, que o Senhor nos dê entendimento, discernimento da Tua vontade, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, que bom que você ficou aqui. Esse é um assunto que foi meio polêmico, eu sei, que vai gerar muita dúvida. Se você gostou ou se você tem alguma opinião para dar, coloque nos comentários, tá bom? Uma outra coisa, na próxima semana nós vamos estar juntos com um vídeo fantástico. Você não pode perder, vá lá nas minhas redes sociais e se inscreva, tá bom? Até a próxima semana, um beijo no seu coração, fica com Deus, tchau, tchau.